Boa noite. Boa noite, iniciando mais um vídeo, a segunda parte da jornada acolhedor universal. Muito bem. Muito bem. Parte 2 da jornada acolhedor universal, onde eu estou compartilhando algumas técnicas de escuta acolhedora. Ontem eu fiz a primeira live, com uma explanação sobre o que é ser o acolhedor universal, como que se faz, né, a questão, de modo geral, como se dá a escuta acolhedora. E também falei ontem a respeito dos 4 estados mentais, né, tamas, rajas e sattva. Expliquei cada um. Quem não viu, pode olhar, o vídeo está aí no Facebook, para você conferir, e também nos próximos dias vou disponibilizar também pelo YouTube. Ontem, no finalzinho da live, o Facebook interrompeu a minha transmissão, mas eu tinha falado já todo o conteúdo previsto para o módulo 1, e hoje nós vamos falar do módulo 2. Então, eu terminei ontem falando, né, dando uma introdução sobre o quarto estado mental, que é o estado de Túria, onde é um estado de superconsciência ou uma consciência maior, onde você tem um estado de espírito, de presença de espírito muito vibracional, né? Uma presença que você pode trazer para o outro um estado de conforto. Como que isso se dá? Como que esse estado de conforto se dá? Veja bem, sempre que alguém está passando por alguma tribulação, tem algum choque, tem algum susto, passa por um vexame, passa por uma situação inusitada que tira ela do seu equilíbrio energético, do seu equilíbrio mental, do seu equilíbrio de humor, do seu equilíbrio físico, né? A chamada homeostase. De modo geral, quando essa pessoa perde o seu equilíbrio ou perde o seu ritmo, né? Sabe quando a pessoa ela está, de certa forma, adaptada a certas coisas, não está esperando uma notícia, um acontecimento, um fato, algum conhecimento assim mais abrupto. Isso acontece, leva a pessoa a um estado de desequilíbrio interior. Então, nesse estado de desequilíbrio interior, tira a pessoa de um estado de conforto. Aquele estado anterior de conforto, que é um estado mais estável, vamos dizer assim, da mente, do corpo, não é? Da sua situação energética. E quando a pessoa perde o seu estado de conforto, então ela tem uma sensação, e também ela experimenta uma vivência de desconforto. O nosso estado tamásico, ou o estado idílico, o estado primevo da mente mais arcaica, da mente mais reptiliana, né, do cérebro reptiliano, ele tem muito a intenção de obter prazer em tudo. E quando se obtém prazer, se situa numa zona de conforto, em algo que é prazeroso, em algo que é gostoso, em algo que é agradável. E quando se tem essa agradabilidade contrariada, diminuída, atenuada, essa agradabilidade, de alguma forma, ela é impedida, ela é prejudicada, então gera um restante daquela intensidade, gera de desconforto. Esse desconforto faz com que a pessoa perca o seu equilíbrio mental, o seu equilíbrio físico, não é? E quando a pessoa ela permanece durante muito tempo nesse desequilíbrio, em função do desconforto que ela está sofrendo, ela então pode começar a manifestar no próprio corpo algumas doenças, algumas anomalias, não é? Que é fruto desse desconforto mental. Então, a mente tamásica, a mente idílica, ela tem como princípio o princípio do prazer, o princípio de obter prazer e de ter satisfação imediata de uma realidade ou de uma necessidade real ou imaginária. E então
quando ela é pega de surpresa por uma situação, uma notícia que tira ela desse estado prazeroso, desse estado de conforto, então isso pode causar o desprazer, que vai gerar ali uma angústia, vai gerar medo, vai gerar raiva, vai gerar uma série de emoções desqualificadas, vai gerar uma série de emoções negativas, vai gerar um descontrole em relação ao humor, em relação ao próprio pensamento. Então a pessoa tem uma desorganizada geral. E quando a pessoa está de uma forma abrupta, desorganizada, ela então fica com medo maior do que normalmente a gente tem, aquele medo comum de poder, medo de fazer as coisas, medo de seguir em frente, medo do futuro, medo de algo que normalmente ela teme que não vá acontecer ou que torne a acontecer. Então, que já aconteceu com ela, foi um choque e ela tem medo que aquilo volte a acontecer novamente. Então, nesse estado de desconforto, a pessoa sente essa angústia, ela sente essa demanda e tem uma necessidade muito grande de falar, de conversar, de desabafar, de eventualmente compartilhar com alguém daquilo que ela está vivenciando, não para obter objetivamente um conselho, uma ideia ou saber exatamente o que vai fazer, mas é porque ela quer se situar dentro daquilo que ela está vivenciando e ela quer se situar. Imagina, Marli, gratidão, imagina. A gente só às vezes lança uma ideia, uma luz, né? E você encontra o caminho que você já estava nele, né? Então, na verdade, é que quando a gente perde um pouco esse equilíbrio, quando a gente não obtendo a visão de futuro, a gente entra numa escuridão, né? Como eu expliquei no vídeo de ontem. E geralmente a gente pensa assim, quando uma pessoa está nessa situação, nesse desequilíbrio, o que a gente precisa fazer, ou o que a gente precisa falar para que a pessoa retome o caminho dela, para que a pessoa ache? Não tem nada, não existe uma palavra mágica, não existe um manual, não existe uma receita, né? Não existe uma receita de bolo. Muitas pessoas querem, mas eu gostaria de saber quais palavras eu vou falar. Bom, isso já vai passar para um lado da psicoterapia. Aí a pessoa tem que fazer, né? Ou faz uma graduação em psicologia, 5 anos, e depois obtém lá a sua licença, né? A sua habilitação, o seu CRP, e vai atender as pessoas como psicólogo, né? Ou faz um curso de psicanálise, um curso de formação em psicanálise, e aí você vai saber como fazer a cura pela palavra e tal. Mas é um processo psicoterapêutico, não é um processo de acolhimento. Nós estamos tratando aqui da jornada do acolhedor universal, daquela pessoa que quer acolher, que quer ser um ombro amigo num momento muito específico, num momento muito rápido, num momento muito breve, em que alguém procura a ajuda, a sua ajuda, né? A ajuda daquela pessoa que pode ali fazer o papel do acolhedor universal, e isso é bastante fantástico, né? Isso é bastante bacana, muito legal. Então, nesse momento da postura, ontem eu falei da postura que o acolhedor universal ele deve ter para com a situação de presença, né? O espírito de presença que a pessoa deve estar. Eu vou pedir só um minutinho aqui para eu fazer um ajuste. Só um minutinho aqui, eu vou pedir aqui, só um minutinho, por favor. Só um minutinho, eu preciso fazer um ajuste assim. Só um minutinho, por favor. Só um ajuste aqui. Ok. Então, então o que acontece?
O estado de presença é quando a gente está num estado de túria. Então eu expliquei no vídeo de ontem, na parte 1 dessa jornada, né, como que a pessoa deve se apresentar, qual é a sua postura diante da presença de uma pessoa que está precisando desabafar. E essa presença do acolhedor universal é uma presença sublime. Ela não é necessariamente uma presença neutra, né? Não precisa ser totalmente neutra, não precisa ser imparcial, pode ser parcial sim, mas ela não deve ser tamásica, né? Aquela pessoa que é mais violenta, não deve ser ou impulsiva, né? Crítica, não deve ser uma rajásica, não deve ser aquela pessoa que tenta encontrar uma solução e buscar um culpado para aquilo que aconteceu, ou tentar encobrir aquilo ali. Também não deve ser num estado satívico, uma pessoa satívica no sentido de ler trechos de algum livro sagrado, ler versículos, ler salmos, porque a pessoa ali naquela hora ela não está com cabeça para raciocinar. Né? Eu citei ontem, e torno a repetir aqui, uma frase de Gandhi, onde ele fala que, às vezes, no momento de fome de uma pessoa, a forma mais sublime de Deus se apresentar é na forma de pão. Então você tem que ser autorresponsivo, tem que estar no tamanho do que a pessoa precisa. E isso só no estado de túria. Então, normalmente, os elementos da natureza e as plantas, por exemplo, uma flor. Quando você compra uma flor, olha que interessante. Quando você compra uma flor, né, um vasinho de flor, igual essa aqui, ó, a batata doce está aqui, né? Olha lá, que linda. Então, a batata doce, ela está ali no estado de túria, porque ela está em contato com toda a natureza, ela não tem julgamento, ela não tem nenhuma pretensão de... Boa noite, Alessandra, seja bem-vinda. Ela não tem nenhuma pretensão de me dar conselho, ela não tem pretensão de julgar, ela não está aqui para dizer o que é certo, o que não é certo, ela apenas está ali, mas está ali com a sua exuberância natural. E eu mostrei no finalzinho do vídeo de ontem como entrar no estado de túria, fazendo a respiração 737, entrando em contato com a caixa ou com o espaço vazio. Nada e vazio são diferentes, são coisas diferentes. Então, quando você entra em contato com a caixa, é como se você estivesse tocando ou respirando aquele ar, aquele espaço vazio que existe no universo, que existe no átomo, mas que não quer dizer que não é nada. Quer dizer que é um tipo de elemento que não se pode pegar, que não se pode ver, né? Você está me vendo? Vocês estão me vendo? Vocês estão me vendo? Fechou o vídeo lá. Interrompeu para reproduzir o vídeo. Aqui está dizendo que está com problema para reproduzir o vídeo. Infelizmente, infelizmente, você está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Não, aqui eu não estou vendo a câmera, não está me mostrando aqui. Bom, estão dizendo que... ok, eu vou continuar falando, eu não estou me vendo aqui na tela. O Facebook colocou uma mensagem aqui que estamos com problema para reproduzir esse vídeo, né? Então eu vou continuar falando aqui. Então, o que acontece? Quando nós estamos no estado de túria, nós entramos em contato com a caixa, fazemos a respiração, então nós estamos numa presença natural e sublime.
não precisa falar nada, mas você amplia o seu campo energético e a pessoa ela vai sentir isso e vai se organizar. Porque dentro dessa vibração quântica energética, da presença de espírito sublime, dessa presença mais forte, menos interativa no sentido da palavra, da comunicação verbal, não é? Mas simplesmente com o estado de presença. Esse estado de presença sublime que você traz e puxa de dentro de você, você traz de fora e também puxa de dentro de você, ela vai abraçar o campo energético daquela outra pessoa e ela por si só vai sentir uma paz, vai sentir um conforto e vai modular a vibração dela para que ela venha para um estado mais próximo do natural, de forma muito espontânea, de forma muito natural, e ela vai sentir um certo conforto. Ao sentir o conforto, ela volta a ter aquele prazer, volta a ter a sua segurança. Então ela recobra a sua respiração, ela recobra o seu raciocínio, ela recobra todas as suas características, né, naturais, ela recobra o mais próximo possível das suas funções executivas plenas, ou seja, controle inibitório, a respiração, atenção, memória, né, o seu sistema nervoso simpático, ele volta a ter uma normalidade, então recupera naturalmente a sua homeostase. E isso é fabuloso. Então, quando você... ótimo, que bom que vocês estão vendo, obrigado pelo retorno. Então, quando você proporciona esse estado de presença para aquela pessoa que quer desabafar, que vem até você, isso é ótimo. Agora, olha que interessante, isso não funciona só com quem vem de forma amistosa e que quer conversar com você, quer desabafar, quer um ombro amigo, né? Essa técnica, ela também funciona com aquela pessoa que vem para contender com você, aquela pessoa que vem tirar satisfação, aquela pessoa que está nervosa, aquela pessoa que ela quer discutir a relação ou ela quer discutir um mal-entendido, aquele colega do trabalho, um familiar, ou alguma pessoa que tem uma demanda para poder trabalhar com você. Isso também pode funcionar, porque o acolhedor universal, ele não atua só nos aspectos positivos, vamos dizer assim, do acolhimento. Ele também neutraliza o estado de energia negativa do outro que vem contender com você. Então, você acaba contaminando, no melhor sentido da palavra, né, aquela pessoa que tem uma energia mais baixa, negativa, com a sua energia positiva, porque essa é uma energia que ninguém pode contra ela. Então, quando você faz uso dessa energia, e isso vocês vão experimentar, vão me dar o retorno depois, como é que foi a experiência, vocês vão perceber que aquela pessoa que vem para o seu lado e tenta tirar você do sério, né? Fazer você descer do salto, fazer você te provocar e trazer aquela irritação, você vai usar essa técnica que demora o quê? Coisa aí de 30 segundos. Eu posso fazer uma respiração 737 e me imaginar tocando ou respirando aquele ar lá do Akasha, o espaço vazio, né? Eu imagino ali o espaço entre a Terra e o Sol, qualquer parte do universo em que eu me coloco ali pela minha imaginação e eu respiro aquele ar, eu faço uma conexão quântica com aquele espaço e isso vai me prover daquela energia, porque ela faz uma ressonância quântica biomagnética em relação ao espaço Akasha, ao Akasha que tem dentro de mim. Todos nós temos
o Akasha, né? 90% do átomo é Akasha, 90% do universo é Akasha, né? Então, nós temos essa capacidade, nos é dada, vários yogis experientes, mestres na terapia yógica, os mestres do yoga, eles trabalham muito essa energia, em especial nos condutores, né, biomagnéticos de Ida e Pingala, que são dois canais eletromagnéticos, biomagnéticos que nós temos no nosso corpo, positivo e negativo. Nós temos eletricidade no nosso corpo, e quando você entende e começa a aprender a modular essa energia, você começa a dominar o campo quântico bioelétrico do seu organismo, e você pode conduzi-la, por exemplo, para qualquer uma das glândulas que você tem, fazendo ali uma excreção a mais de um hormônio de outro, né? Ou inibindo também isso daí. Então, é assunto para uma outra live, para um outro momento. Então, essa postura de presença de espírito em estado de túria com as pessoas, né, que vêm te pedir ajuda, ou aquelas que vêm tentar contender com você, você neutraliza o campo negativo e traz a pessoa para a energia positiva. É aquilo que, em outras palavras, normalmente eles falam assim, não deixa a pessoa te levar para a tormenta delas, mas você vai trazer elas para a sua paz, porque a energia maior, a energia mais vibrante, ela domina a energia menor, a energia menos vibrante, né? Isso é cartesiano, isso é matemática, isso é física, né? Então, não é superstição. Nós estamos falando de física, e você não precisa acreditar no que eu estou falando. Você vai fazer a experiência. Se você não sentir algo diferente, não ter em você, depois de testar e experimentar algumas vezes, e perceber a alteração do campo, né, em relação a outra pessoa, então abandone a técnica, deixa ela para lá, deixa para quem sabe, quem pode e quem quer, ou quem tem conexão e faz isso de uma forma mais contundente e de forma mais eficaz, né? Então, isso é uma questão dessa presença de espírito, ela é primordial. Então, no primeiro momento, a postura de presença do acolhedor universal diante de uma pessoa que precisa desabafar, que precisa de um acolhimento, e também aquela pessoa que vem contender, que vem brigar, que vem discutir, também ela precisa de um acolhimento. Normalmente, ela está num estado sintomático, né? Às vezes não é pessoal, mas ela vem transtornada por uma série de vivências que ela tem experimentado, e de repente vem com todo o seu lixo emocional e quer descarregar em você, mas não é pessoal. Então, somente no estado de túria que nós vamos poder lidar com isso. Porque se vier com você no estado tamásico, aquele estado obscuro da mente, aquele estado mais impulsivo, naquele estado mais violento, né, mais arcaico, vai ter briga. Então, bateu, levou, né? Aquela pessoa que fala assim, eu não levo desaforo para casa. Então, bateu, levou, dente por dente, olho por olho. Esse é um tamásico, né? No rajásico, ele vai racionalizar e vai colocar ali vai pontuar algumas coisas, vai puxar na memória e vai fazer com que a pessoa tenha um contra-ataque mais inteligente, mais racional, mais dinâmico, né? Então é aquela discussão, o ping-pong, a pessoa dá, depois ela leva, depois ela fala uma outra coisa e tal, uma coisa que não vai para lugar nenhum, né? E geralmente não sai bem não termina bem esse tipo de discussão, e só vem as mágoas, né? O Dr. Sigmund Freud, ele fala, e a gente estuda isso em psicanálise, no percurso psicanalítico, que o que nos adoece não é tanto as vivências traumáticas em si, mas são as pequenas provocações diárias que, ao longo de um tempo, elas se acumulam
e tornam-se muito mais intensas, muito mais poderosas de sentido negativo no adoecimento da mente e também do nosso corpo. Porque quando você tem um desconforto, uma provocação contínua, mesmo que pequenininha, mas ela é contínua, ela é crônica, ou seja, ela permanece ali por um longo tempo, um período maior do que cada pessoa subjetivamente consegue lidar com aquela provocação, com aquele desconforto, aquilo já começa a materializar, a somatizar, começam a aparecer doenças no corpo, é o fenômeno psicossomático que começa a acontecer, e aí sim a pessoa vai precisar, inevitavelmente ela vai ter que recorrer à ajuda médica e, claro, vai ter que fazer a sua psicoterapia com psicólogo, com psiquiatra, com psicanalista, tá? Cada um na sua modalidade de abordagem técnica. Muito bem, como que nós podemos... Eu falei também ontem no finalzinho que eu ia explicar hoje como que você vai abstrair da demanda que a pessoa tem a própria solução. Então, assim como eu usei a analogia, do veneno da cobra, de onde tira o soro do veneno da cobra e através daquele soro se faz um antídoto, se faz a vacina, da mesma forma que estamos fazendo agora, os cientistas estão fazendo aí com o vírus. Então, de uma partícula, de uma parte inativa do vírus, estão produzindo a vacina para que o nosso corpo produza anticorpos. Então, como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos transformar o veneno em antídoto? Como é que nós vamos transformar aquela demanda em um antídoto? Primeira coisa, mostrando para a pessoa aquilo que ela está verbalizando, aquilo que ela está exteriorizando, não é? Então, muitas vezes ela vem num estado de confusão mental, ela vem num estado de angústia, em que o raciocínio ele não é privilegiado, mas ela entra no modo sobrevivência, e no modo sobrevivência a pessoa não pensa, a pessoa só age. Então ela só fala, ela está impulsiva, ela está bastante irritada, porque a irritação faz parte, é um mecanismo de defesa da pessoa, porque ou ela está muito amuada, o estado de choque é tão grande que ela se recolhe e ela se paralisa, ela não consegue fazer nada, ou ela está sem freio, e ela parte para cima das pessoas, ou ela agride verbalmente, agride fisicamente, porque ela está transtornada, ela saiu da mente satívica, foi para a mente rajásica, saiu do estado rajásico, foi para o estado tamásico, que é aquele estado mais primário. Então ela está muito reativa, ela está impulsiva, ela não mede as palavras, ela não mede as ações, e depois ela tem muita chance de se arrepender daquilo que ela fez, exatamente, Martizele está ali corroborando, isso que eu estou dizendo. Então, nesse estado, a primeira coisa não é chegar lá, pegar e falar calma, e você não tem que falar nada. Você é que se prepara, entra no estado de túria e depois você vai ouvir. Aí é que entra a oitiva acolhedora, a escuta acolhedora, que é quando você vai não só escutar, porque escutar é entrar no ouvido e sair no outro. Você escuta barulho, mas não quer dizer nada, você não consegue entender o que aquele barulho está querendo dizer. Agora, ouvir é uma atitude ativa. Enquanto escutar é passivo, ouvir é ativo. E ouvir é você pescar ali, naquelas palavras, algumas palavras-chave, até que você possa mostrar para a pessoa, a cada momento, o que é que ela está verbalizando. Então, normalmente, como que a gente faz esse filtro? A gente refaz a pergunta ou mostra para a pessoa o que foi que eu entendi, o que foi que você entendeu. Então, vamos lá, só recapitulando para ficar muito claro isso aí. Eu entro no estado de túria, respiração 737, conexão com a caixa, e aí eu vou ouvir atentamente. Pode ser lado a lado, com a mão no ombro, pode ser
frente a frente, olhando nos olhos, segurando as mãos, ou pode ser só fazendo conexão com os olhos, tá? E olhando a pessoa, e isso serve sim à distância. Eu posso fazer isso à distância sem problema nenhum, tá? Eu posso fazer isso. Qualquer acolhedor universal tem essa capacidade de fazer observando e sentindo aquele campo e emanando, né? Mantendo a sua energia elevada, e ela vai perceber. E aí a pessoa vai começar a falar. Ah, porque aconteceu isso, isso e isso, fulano falou isso comigo, fulano fez isso comigo, eu descobri isso, e eu estou pensando em fazer isso, e eu estou, sabe? E a pessoa vai começar a sua lamúria, ela vai começar uma verborragia, ela vai começar a colocar palavras para fora, ela vai vomitar aquilo que está fazendo mal a ela em forma de palavras. Ela não está ouvindo. Ela escuta o som da própria voz, mas ela não se ouve. Então agora o acolhedor universal vai fazer o papel do ouvido, não da orelha, mas do ouvido daquela pessoa. Vai ouvir com consciência, para poder então apresentar para ela. Vai fazer um efeito espelho. E aí a pessoa fala, porque fulano de tal fez isso assim, 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 tal, tal comigo. Aí você fala, tá bom, deixa eu ver se eu entendi. Você está me dizendo que fulano de tal fez isso, isso, isso com você, e você está muito brava, você está muito indignada com tudo isso que fez. É isso mesmo que eu entendi? E a pessoa vai, automaticamente, ela vai parar para prestar atenção naquilo que você está falando, para ver se faz sentido. E aí ela vai começar a comparar. Isso também vai fazer com que ela volte ao seu estado normal das funções executivas. Isso vai fazer com que você traga ela para o aqui e agora, para que ela preste atenção naquilo que ela está falando, que ela só escuta, mas não está ouvindo. E aí ela vai falar, isso. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer isso e isso. Ah, entendi. Então você está me falando isso porque você quer me dizer que isso, e você não concorda com isso e isso. É isso mesmo que eu entendi? Tá certo? O que você me falou é isso? É isso que você está querendo expressar? Então ali a pessoa ela já vai começar a pensar o próprio pensamento. Ela vai começar a entrar num estado de equilíbrio. E isso é quando você mostra para ela aquilo que ela está te mostrando. Então, aos pouquinhos, ela vai entrando num estado mental da normalidade. O que seria normalidade? A normalidade é um estado em que ela consegue lidar com aquilo que ela está vivenciando, mas de uma forma mais consciente. Então, quando a gente amplia a consciência, a gente não aconselha, a gente não mostra para a pessoa o que ela tem que fazer. Eu não vou dizer, então você tem que fazer isso. Se fulano fez isso com você, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não é? Não é esse o papel do acolhedor universal. Mas ele pode perguntar, né, por exemplo, e o que você pretende fazer com isso? Né? E aí a pessoa vai dizer o que ela pretende fazer. O que você acha mais certo fazer com isso? É isso que você pensa? Aí a pessoa fala, e tal. E aí sim, né, você vai orientar essa pessoa a por exemplo, pensar se ela compartilhou essas ideias, primeiro com seus familiares, depois com seus terapeutas, com seu médico, com seu psicólogo, né, com seu psiquiatra, com as pessoas que podem entrar num nível de tratamento técnico com ela. Então, a pessoa fala assim, porque fulano de tal me largou, me deixou, fez isso assim, assim, assim comigo, e então o que eu estou pensando em me matar, em tirar a minha vida, por exemplo. Vamos supor que fosse isso, né? Então você vai dizer, o que eu entendi é que você teve uma discussão com fulano e você discutiu, você parece que está muito magoada, muito chateada, muito embravecida com essa pessoa, né? E por conta disso você está pensando em fazer um mal para a sua própria vida. É isso mesmo que eu entendi? É isso? É isso mesmo, é isso que eu estou querendo. Tá, você já conversou com seu pai, com sua mãe, você já conversou com seu irmão, com sua irmã, né? Você já conversou com alguma pessoa
um ente querido seu, você já conversou com o seu psicólogo, você já conversou com o seu médico sobre essa ideia, né? E aí ela vai falar, não conversei. Por que você não conversou com fulano, com ciclano? Aí você vem para o lado rajásico, né? Aquele que vai fazendo o juízo crítico, porque você já está recobrando o estado natural daquela pessoa. Então ela chega transtornada, no estado tamásico, mas você tem que levar ela ao seu próprio juízo. Então ali ela vai trazer a solução, quando você começa a perguntar, e o que você acha que pode fazer de melhor com isso que te aconteceu? E aí ela vai começar a dar eu não sei, eu estou em dúvida. Pois é, você já conversou com um terapeuta, você já conversou com o seu psicólogo, já conversou com algum familiar seu? E aí a pessoa vai entender que aquela é uma situação complexa, que ela precisa de uma pontuação mais técnica, que ela precisa de um aprofundamento. Já conversou com o seu psicanalista? Não é? Então, mas se você é um psicólogo, uma psicóloga, aí sim você vai poder ir um pouco mais longe, né? Se você é um psicanalista, uma psicóloga, um psiquiatra, se você é um profissional da mente humana, dentro da sua competência, aquilo que você está capacitado e habilitado para fazer, você vai fazer. Você vai fazer até o nível em que você é capaz. Mas se você não pode ir além, você então vai fazer com que a pessoa pense que ali, a partir daquele ponto, ela precisa de uma eventual uma abordagem mais técnica, né? Uma ajuda profissional. Escutar é uma arte, exige empatia, paciência, técnica, exatamente. É uma arte e ela deve ser exercida com muita empatia, com muita paciência, com muita técnica, perfeitamente, né? Perfeito. Comentário da Martzelli, que é psicóloga, né? Muito bacana, é isso mesmo. Então, a gente tem as nossas limitações, mas o que o acolhedor universal, seja ele psicólogo ou não, seja ele psicanalista ou não, seja ele um médico ou não, o que ele pode fazer? Se é um leigo, né, na arte ou na técnica da mente humana, se tem uma vocação e gosta de fazer isso, tem que estudar a mente humana. Temos aí o percurso psicanalítico, faça a inscrição, venha experimentar uma das aulas nossa, venha entender mais da mente humana. Se não quer saber de psicanálise, se ingresse aí numa faculdade, né? Vai fazer psicologia. Se tem vontade de fazer medicina, se está fazendo medicina, entra para a área da psiquiatria, faça uma residência em psiquiatria, uma especialização, e vai se aprofundar nisso daí. Porque se você gosta de lidar com essas situações, se você acha que pode, se você tem um chamado para isso, essa é a porta de entrada. O acolhedor universal, ele é aquela pessoa que tem um chamado, ou para ser um psicólogo, ou para ser um psicanalista, ou para ser um psiquiatra, não é? Porque é essa pessoa que foi dotada de um dom. Então vem aquela sementinha, né, daquele desejo de trabalhar essas questões. Ou simplesmente pode atuar nesse nível mais superficial, nesse nível mais da atenção básica, né, da atenção primária, e aí trabalhar essas questões. Então, a postura adequada do acolhedor universal, depois as pontuações adequadas, ou seja, o efeito espelho. Então, ele só vai repetir aquilo que a pessoa disse. E nesse momento em que a pessoa fala, repete aquilo que o outro está dizendo, não é? Isso inclusive é técnica de vendas. A pessoa que trabalha com vendas vende muito mais quando ela faz essas pontuações. Ela repontua, ela refala aquilo que o outro disse, para poder ficar claro, porque isso traz luz. Não quer dizer que tem que ser algo bom ou ruim, quer dizer que tem que jogar luz. E quando você joga luz sobre algo que está obscuro, você traz clareza. Se traz clareza, então fica mais fácil observar e lidar com aquilo que você está vendo. Então é a mesma coisa, uma pessoa está perdida num quarto escuro, está batendo a perna, o braço, o corpo nos objetos, né? na guarnição daquele quarto, numa cama, numa mesa, numa cadeira, está se machucando, não sabe para onde que ir, pode bater a cabeça num vidro,
e de repente você chega lá e acende a luz. Quando você acende a luz, você não está colocando coisas no quarto, você só está clareando aquilo que já está lá. Essa é a ideia. E quando você clareia aquilo que já está lá, então o outro tem condições, a pessoa tem condições de, diante daquela clareza, diante daquela luz, ver o que ela pode fazer. Então traz à tona a função da racionalidade. Então a pessoa agora, ela vai observar, ela já está entrando num estado energético, num estado psíquico, num estado físico, mais de equilíbrio, e então ela pode agora fazer usufruto das suas funções executivas, num nível que ela tiver condições naquele momento, e aí ela vai perceber, nossa, que bom ter falado com você, porque você me deu uma luz. Né? No início aqui, a Marli colocou aqui, ó, colocou ali, ó, que luz, né? Então, é exatamente isso, é a luz. Essa luz é quando você joga uma claridade em algo. Então, você não é responsável por aquilo que está lá. Então, você não vai dar a solução, você não vai falar, você tem que fazer isso, você tem que largar esse homem, você tem que largar essa mulher, você tem que abandonar esse emprego, você tem que mudar de cidade, você tem que fazer isso, tem que pular de paraquedas. Não vai falar nada disso, porque não é competência do acolhedor universal fazer essas sugestões. Agora, se o acolhedor universal também é um pai, é uma mãe, aí é diferente. Então, quais são os seus papéis enquanto acolhedor universal? Então, se eu Shafiq, estou no papel de acolhedor universal da minha própria filha, então eu vou fazer lá, primeiro, a minha respiração, depois a minha conexão com a caixa, vou estar num estado de presença de espírito sublime, tá? Assim como um buquê de rosas, assim como uma planta, assim como a luz do sol, ela não te julga, ela não te dá sugestão, ela apenas está presente com o máximo que ela é. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que estar presente com tudo que nós somos, com todo o ser que nós somos, estar ali presente com toda a energia divina, a energia de luz, num estado de túria, num estado de atenção plena em relação ao outro, à dor do outro, tá? Mas sem querer interferir num primeiro momento. Depois, se eu sou pai, né, dessa pessoa, né, então eu vou aconselhar como pai. Então, olha, o papai acha que você deve fazer isso, você deve fazer aquilo, porque esse é o meu papel. Agora, se a pessoa não é minha filha, não é meu filho, então eu não tenho que dizer o que a pessoa tem que fazer, como se eu estivesse aconselhando um filho ou uma filha, entende? Porque o seu acolhido, ele não se ele não for seu parente, você não deve agir como parente, tá certo? Então, esse papel precisa estar preservado, porque quando você preserva esse papel, você tem uma chance maior de suficiência, de eficiência e de eficácia. Suficiência porque você é autorresponsivo e cabe no vazio que a pessoa está sentindo ali naquele momento, sem você saber qual é. Simplesmente você se cabe naquele espaço que o outro tem, que nem você sabe, nem ele sabe qual é. Mas a paz do espírito é tão grande que essa energia, de uma forma mágica, de uma forma divina, ela acaba preenchendo o outro e o outro se sente confortável. Apenas a presença dele. Às vezes pode ser suficiente, tá? Se não for suficiente, você então vai tentar ser eficiente. Eficiente é fazer a coisa certa. Fazer a coisa certa é você ter bastante consciência do seu papel naquele momento, tá? E fazer o efeito espelho. Mostrar para a pessoa aquilo que ela está falando, para ver se você entendeu, enquanto você faz ela pensar naquilo que ela está falando, e não o que você quer que ela pense. Então não é a sua opinião, mas é o que ela está falando, você repete, para ver se entendeu. Se entendeu, se é aquilo mesmo, ok. E depois, no terceiro momento, se é eficaz. Como é que a pessoa pode lidar com isso? O que você pensa que
O que você acha que pode fazer com isso? O que você pensa que é o melhor a fazer com isso? E aí a pessoa vai dizer, aí você vai sentir se ela já está na racionalidade dela. Se ela está na racionalidade dela, ela está voltando para o estado normal. Pela sua presença de estado de espírito sublime, pela sua escuta acolhedora, porque você ouviu de forma ativa e não de forma passiva, ouviu, e pela sua eficiência, no sentido de, e na sua eficácia de perceber que aquilo fez um efeito, e ela voltou à sua racionalidade. E aí, então, ela, com alguns poucos minutos, você recobra ela um estado anterior de homeostase, um estado anterior de conforto. E quando a pessoa está no conforto, ela se acalma. Imagine uma criança recém-nascida que começa a chorar, de repente, né, berrando, você tem que ir ali e ver o que é que está acontecendo. E às vezes, o simples fato de você pegar e ninar uma pessoa, ela já se acalma, né? E é uma forma de ninar o adulto, é a presença sublime, né? Enxergar a pessoa no âmbito biopsicossocial, espiritual, sem julgamentos, sem tocar nos pontos fracos. Deixa essa parte das resistências para o profissional da escuta, perfeitamente, exatamente. Você não vai tocar nas feridas, você não vai meter a colher de pau no relacionamento, exceto se for um caso de violência, né? Então, se a pessoa for confessar que está apanhando, por exemplo, do marido, né? Ou o marido está apanhando da esposa, é um caso de agressão, de violência, não pode ficar omisso. Então, nesses casos, é preciso fazer uma denúncia anônima, né, de que aquela pessoa está sofrendo algum tipo de violência. Não pode ficar calado, senão você se torna um cúmplice. Mas também não é meter o pitaco em querer dizer como que a pessoa tem que fazer, porque esse não é o seu papel. Isso tem que deixar, né, como bem disse aqui a Madizé, tem que deixar aqui nos pontos fracos, as feridas, para ser tratada num outro ambiente. Então, uma pessoa que tem um acidente, ela recebe os primeiros socorros, mas não pode fazer cirurgia ali, ela tem que ser encaminhada para o hospital para que o cirurgião vá e faça a cirurgia. Da mesma forma, quando você acolhe uma pessoa, faz ali o pronto atendimento, né, daquele momento abrupto de desabafo, de uma situação incomum, recobra a situação dela e então depois ela vai procurar ajuda profissional. Exatamente, perfeitamente, né? Excelente, brilhante participação aqui, gratidão mesmo, muito bom. E então nós temos aqui já caminhado por um aspecto bem interessante sobre a ideia, né, a formação do acolhedor universal. E depois, esse acolhedor universal pode aprimorar suas técnicas fazendo um curso de psicanálise, pode fazer um curso de psicologia, pode fazer outros cursos, né, nessa área para poder aprimorar as suas técnicas, tá bom? Então, por hoje era isso que eu tinha que compartilhar com vocês nessa parte 2. Amanhã, na parte 3, eu vou fazer uma revisão da parte 1 e 2, mas também eu vou dar aqui para vocês dicas importantíssimas, né? Talvez um pouco mais, mas em torno aí de umas 10 dicas do que um acolhedor universal deve fazer e recapitular esse processo de postura, esse processo de espelhamento e esse processo de encaminhamento, né? A devolutiva. Como que você vai fazer o fechamento desse atendimento rápido, né? Que às vezes uma conversa, um desabafo pode levar aí 10, 15, 20 minutos, meia hora, uma hora, eventualmente, né? A pessoa desabafando. Como que você vai poder fazer a devolutiva? Como é que você faz o fechamento? Então nós vimos o início, hoje nós vimos o meio, como que a coisa vai evoluindo, e amanhã, no último dia da nossa jornada, né, a jornada do Acolhedor Universal 737, eu vou mostrar para vocês como que você pode fazer o fechamento
desse atendimento, para também não ficar aquela coisa ali, né? Que não acaba nunca e acaba virando uma conversa de comadre, porque cada um começa a falar dos seus problemas e etc, etc, e ali a coisa desanda e não tem fim. E aí, ao invés de ser uma coisa produtiva, de ser um acolhimento produtivo, divino, energeticamente abençoado, ele vai acabar provocando alguma toxicidade. Da mesma forma que quando você se alimenta de algo, você precisa logo, no tempo certo, fazer a excreção daquele alimento, né? E isso faz parte da saúde. Se você retém aquilo que você comeu por muitos dias, aquilo que já tirou, quando o corpo tira os nutrientes, as vitaminas, as proteínas, os minerais, ele começa a produzir toxinas. Então a conversa, tem uma hora que a conversa tem que parar, tem que interromper. E aí você vai saber amanhã como é que você vai fazer isso. Então na parte 3 da Jornada Acolhedora Universal 737, eu vou mostrar para vocês como você vai fazer o fechamento dessa conversa para evitar que comece a toxicidade das palavras, e aí, ao invés de você levar alívio, né, acalento, levar ali um aconchego para a pessoa naquele primeiro momento, você começa a agravar a situação dela e de fato, ninguém quer isso, né? Começa a inflamar ali os pensamentos, começa a inflamar ali as emoções, porque normalmente isso deve ser tratado de uma forma muito adequada, e amanhã, na última parte, na terceira e última parte da Jornada Acolhedora Universal 737, eu vou explicar para vocês como fazer o fechamento desse atendimento, dessa conversa, tá bom? Então, por hoje é só, muito obrigado, um grande abraço a todos, compartilhe, dê o seu like, compartilhe esse vídeo, me ajuda a divulgar esse trabalho, visite os canais nas redes sociais, eu tenho o Instagram, tenho aqui o Facebook, se inscreva aqui no meu canal, também tem um canal no YouTube, né, com vários vídeos, temos o percurso psicanalítico, conheça, se você gosta da psicanálise, se você quer aprofundar nessas questões da mente humana, né, do entendimento da mente humana, uma boa porta de entrada para isso daí é a psicanálise. Venha conhecer o nosso percurso psicanalítico, tá bom? E aprimorar suas técnicas de acolhedor ou acolhedora universal. Fica aqui a minha gratidão, gratidão Marli, gratidão Martzele, gratidão a todos que estão assistindo aqui a essa jornada, me acompanhando e prestigiando aí o meu canal. A vocês, a minha gratidão e até amanhã na parte 3. Eu espero você. Um grande abraço.